7h53, a gente muda de assunto agora para falar sobre uma manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro que será realizado em Umuarama no próximo domingo, dia 17. Pois é, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e representantes de movimentos da sociedade civil organizada estão organizando uma mobilização para o próximo domingo para manifestar apoio ao presidente e também descontentamento com a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a prisão em segunda instância. Segundo o vice-presidente do PSL em Umuarama, o advogado Juliano Tureta, além da PEC 410, que pede a regulamentação da questão da prisão em segunda instância, a manifestação também tem por objetivo pedir a aprovação do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a liberação das chamadas candidaturas avulsas. Em entrevista ao Jornal da Bianca, o vice-presidente falou sobre a mobilização aqui na cidade e destacou a importância destas pautas para o país. Movimento apartidário cívico, que as pessoas ficaram indignadas na semana passada com aquele julgamento do STF que liberou a prisão em segunda instância e, consequentemente, se houver o trâmite nos juízos ordinários, que vai soltar até 5 mil bandidos. Então nós não concordamos com isso e domingo, dia 17/11, vamos às ruas justamente para pedir a aprovação da PEC 410, que traz de volta a prisão em segunda instância com total segurança jurídica, porque vai se incorporar ao texto constitucional. Me parece que houve no julgamento uma politização, inclusive com a manifestação de alguns ministros. Quando muitos defendiam, por exemplo, a questão da manutenção da prisão do ex-presidente Lula, mas ele já tinha, inclusive, a possibilidade da progressão do regime fechado em que se encontrava. O senhor acha que, de fato, essa politização atrapalhou no julgamento? Porque é um dos preceitos, inclusive, a presunção de inocência. Porque, segundo alguns ministros, isso poderia ser afetado pela questão da prisão em segunda instância. O que o senhor tem observado dessa discussão e se houve, de fato, uma politização? Olha, eu concordo com você que o Supremo Tribunal Federal é um órgão político, ele não é um órgão jurídico, ele é jurídico-político, porque as pessoas estão lá, foram colocadas por indicação do presidente da República e com referendo do Senado. Então, o que acontece? Você está dizendo o seguinte, a presunção de inocência, 6-5. Por isso que nós defendemos a PEC, porque a PEC daí não tem como não interpretar, porque tem alguns juristas defendendo que bastava fazer uma alteração no Código de Processo Penal. Mas o Código de Processo Penal pode ser afastado pelo Supremo. Já uma PEC não. Então, por isso nós defendemos isso. A presunção de inocência, ela não vai acabar com a PEC 410. Tanto que, da primeira instância para a segunda instância, ele vai poder recorrer em liberdade. Acontece que o Supremo e o STJ, Superior Tribunal de Justiça, não podem, pela Constituição hoje, sem emenda, apreciar o mérito. Eles não podem apreciar o mérito. Então, se você fizer uma interpretação teleológica, ou seja, lendo todos os princípios que estão na Constituição, você permite que haja a prisão em segunda instância. Era esse o entendimento até a semana passada. Porque o texto constitucional, para você levar um recurso para o Supremo, somente através de recurso extraordinário. E o próprio texto constitucional diz, recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, porque não pode entrar no mérito. Então, pode-se recolher a prisão. É isso que vai deixar bem claro agora a PEC 410, mantendo, sim, a garantia individual, o artigo 5º, cláusula pétrea, de presunção de inocência até segunda instância. Uma das mudanças talvez mais significativas na não manutenção da prisão em segunda instância é a possibilidade de que o juiz prenda, se entender que o sujeito representa um perigo à sociedade, que é a prisão preventiva. O senhor acha que esta mudança em particular é uma mudança importante e ela pode garantir melhor paridade da justiça se essa PEC 410 não for aprovada? Olha, se a PEC 410 não for aprovada, aí o juiz pode usar a prisão preventiva, como você disse. Existe também a prisão temporária, né? Mas isso aí são instrumentos cautelares. E o que é um cautelar? É até a sentença. Então vai ficar estranho o juiz dar a sentença e ter que usar uma cautelar. Vai se criar uma anomalia. Então o correto seria, após a sentença, em casos, né, de pena, já haver o cumprimento, confirmado por um colegiado, né? Contudo, pode acontecer isso sim. Você lembra que havia condução coercitiva. Quando começou a haver condução coercitiva de poderosos, de crimes de colarinho branco, o Supremo proibiu a condução coercitiva. O que os juízes tiveram que fazer? Prisão temporária. Então, sempre os juízes, aqueles mais estudiosos, vão achar um jeito de tentar combater o crime. Mas o Supremo sempre vem na rasteira para tentar desativar isso. Há outras manifestações também que serão colocadas ali. Gostaria que o senhor tratasse cada uma delas
e por que é uma pauta, que seria uma pauta importante para o país nesse momento. Com certeza, Rodrigo. A principal pauta é a aprovação da PEC 410 para dar segurança jurídica na prisão da segunda instância, mas também apoiamos o pacote anticrime do Sérgio Moro, porque, Rodrigo, a impunidade é um câncer no Brasil. E se houvermos efetividade nas punições, você inibe o crime. Então, tem o caráter educativo de você ter uma pena aplicável de verdade. As pessoas têm que entender que tem que parar de passar a mão. Esse garantismo que se instalou no STF é somente para propagar o crime. E nós somos contra o crime. O cidadão de bem hoje ele está enclausurado. Então o apoio ao pacote anticrime do Sérgio Moro visa isso. A outra pauta são as candidaturas avulsas. Você está vendo o problema que o próprio presidente Jair Bolsonaro tem no PSL. Há uma caixa preta hoje nos partidos, por causa do fundo partidário e do fundo eleitoral, que não há transparência. Então, nós também defendemos nesse domingo o fim do fundo partidário, o fim do fundo eleitoral e, como dito, as candidaturas avulsas. Além da mobilização cívica em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, também será realizado um evento de clamor e oração pelas autoridades do país. O evento de oração não tem cunho político e está sendo organizado pelas igrejas evangélicas e católicas aqui de Umuarama. Além das igrejas evangélicas e das católicas, também estão participando ministérios de música e grupos de oração e louvores. O clamor e oração pelo país e pela família será no domingo, dia 17, às 15 horas, no Lago Aratimbó. A manifestação de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, será também no domingo, às 15 horas, mais na Praça Miguel Rossafa. A intenção é que depois todo mundo se encontre, participem. Quem participou do ato cívico se junte às demais pessoas lá no Lago Aratimbó para participar deste evento de clamor e oração pela pátria, pelas famílias, pelo país.